A dor é um dos estímulos mais agradáveis que podemos sentir, mas ela é um sinal de que algo não está bem com o nosso corpo. Entretanto, a dor contínua, principalmente em um ambiente de terapia intensiva, pode trazer consequências devastadoras para os pacientes. Bem, na aula de hoje iremos iniciar a nossa série sobre sedação e analgesia. Por que sedar um paciente? Mas antes, deixem um like, se inscrevam no canal para continuar apoiando os nossos conteúdos. Então, sem mais, vamos para o vídeo. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Jefferson Santos e hoje vamos dar início à série Sedação e Analgesia, por que sedar um paciente? E vamos passar por diversos assuntos até entender, para poder entender esse processo, tá? Primeiro a gente vai comentar um pouquinho sobre o ambiente de UTI, qual a necessidade de uma terapia ou de uma analgesia otimizada e de uma sedação otimizada, quais as indicações, os benefícios e os malefícios da sedação, e, por fim, vamos analisar duas escalas que eu vou trazer aqui para a gente. Uma que analisa dor, né, uma escala de dor comportamental, e outra é uma escala de sedação que a gente utiliza bastante na unidade de terapia intensiva. Mas antes, vamos tentar entender aquela primeira nossa pergunta. Mas então, por que a gente precisa otimizar a analgesia e sedar um paciente, ou sedar um paciente? Bem, primeiro a gente tem uma questão de manejo desse paciente, de conforto para esse paciente. Quando a gente pensa numa unidade de terapia intensiva, a gente pensa principalmente num paciente que está invadido, com monitorização, às vezes em ventilação mecânica, com acessos, que está sendo puncionado o tempo inteiro. Além do mais, ele é um ambiente hostil para esse paciente, né? Como já mencionei nos exemplos anteriores, esse é um ambiente hostil. O paciente não está na sua casa, não está no conforto do seu lar, com a sua família. Então, tudo isso pode gerar estímulo doloroso e também em certo nível de ansiedade. Então, a sedação e a analgesia, num primeiro momento, ele também serve para garantir esse conforto ao paciente internado. Além disso, a gente tem outras indicações que podemos citar aqui também. Mas esse paciente, como eu já mencionei, se ele tiver em ventilação mecânica, pode estar com acesso ou sendo funcionado o tempo inteiro, isso gera dor. E essa dor é um estímulo que a gente precisa coibir na unidade de terapia intensiva. Então, um dos motivos um outro motivo para que a gente faça uma analgesia e uma sedação nesse paciente é o controle álgico desse paciente. Então, a gente vai otimizar essa analgesia para que esse paciente fique o mais confortável possível e sinta o mínimo de dor possível. Até porque a dor é um estímulo que pode levar a descargas adrenérgicas, pode causar taquicardia, pode causar aumento da pressão arterial, pode levar a uma imunossupressão, enfim, além de também poder causar e aumentar a demanda, por exemplo, metabólica e uma demanda de oxigênio para esse paciente. Então, enfim, essa ansiedade, essa dor pode gerar diversos insultos ao próprio paciente. Além disso, a longo prazo, a dor em excesso, a dor contínua nesse ambiente de UTI, pode gerar também o transtorno de estresse pós-traumático. Então, a sedação e a analgesia, ela vem como uma forma de mitigar tanto esses sintomas a curto prazo, como também de mitigar esses resultados, esses transtornos a longo prazo, como o transtorno de estresse pós-traumático. Além dessa questão da dor e do conforto do paciente, também existem algumas indicações terapêuticas para se fazer uma sedação no paciente, como, por exemplo, o paciente está bloqueado, precisa se fazer uma sedação. O paciente sofreu alguma injúria no tecido cerebral, algum trauma, a gente quer proteger o tecido cerebral desse paciente. Às vezes se faz necessário utilizar de um sedativo para diminuir a demanda metabólica desse órgão específico. Então, a sedação ela vai desde o conforto do paciente, mitigar a dor, até mitigar transtornos psiquiátricos futuros, como também para indicações terapêuticas para preservar o órgão alvo desse paciente. Então, como resumo, a sedação e a analgesia ela tem como principais objetivos proporcionar conforto ao paciente, garantir segurança também é bastante importante, visto que um paciente agitado, um paciente com dor, com vários acessos, com delírio, por exemplo, ele pode, inclusive, retirar, por exemplo, o tubo orotraqueal ou tirar os acessos, pode colocar em risco, por exemplo, os profissionais de saúde
e a ele mesmo, né? Se ele faz uma extubação acidental, ele pode correr um risco, por exemplo, de entrar em hipóxia, se esse paciente ele ainda não tem indicação de ser extubado. Então, a própria sedação também ela tem como objetivo de garantir essa segurança para o próprio paciente e também para a própria equipe, né? Diminui o estresse desse paciente, obviamente, tem como objetivo causar uma amnésia anterógrada, né, o paciente, para que ele não precise lembrar dos momentos em que ele passou na UTI, para que evitar também esse processo e o transtorno de estresse pós-traumático no futuro. Ela também tem outras indicações, como eu falei, como bloqueio neuromuscular, hipertensão intracraniana e como as indicações terapêuticas no geral que eu já mencionei anteriormente, tá? Entretanto, não só existem benefícios com relação à pseudoanalgesia. Obviamente, a gente tem que ter uma pseudoanalgesia otimizada para esse paciente, para que a gente não cause nenhum trauma e nenhum paciente cause nenhum trauma para a equipe, mas também a gente não pode deixar o paciente numa sedação profunda sem nenhum tipo de indicação específica, porque essa sedação profunda também pode causar malefícios para esse paciente. Como, por exemplo, ela está associada a um prolongamento da internação desse paciente e também um prolongamento da ventilação mecânica, no caso contrário, né? Prolongamento da ventilação mecânica, porque a maior parte desses sedativos, eles podem causar uma perda, né? Ele suprime os centros respiratórios, daí o paciente não consegue respirar sozinho, precisa da ventilação mecânica em sedações mais profundas também. Mas uma sedação mais profunda pode levar a um maior prolongamento da ventilação mecânica, consequentemente prolongar o internamento desse paciente e, consequentemente, prolongar o custo desse tratamento para o paciente ou para o estado, enfim, depende de onde a gente, de qual setor de saúde a gente está mencionando. Também tem uma relação com uma piora do desfecho clínico desse paciente. Também tem uma piora com resultados cognitivos desse paciente. Enfim, pacientes que passam muito tempo utilizando benzodiazepínicos, eles podem sim ter uma piora cognitiva devido a um excesso de sedação, além do risco de delírio a partir do momento que esse paciente também está acordando. Então, você precisa ter um manejo muito bom de sedação e analgesia com indicações precisas. Para manter, o que a gente mais tenta é manter o paciente, que não tem indicação, obviamente, de uma sedação mais profunda, de manter o paciente numa sedação mais leve possível para que ele tenha o conforto e para que a gente não gere um estresse pós-traumático, mas também otimizado o suficiente para que a gente consiga estubar esse paciente mais rápido e acabar mandando esse paciente embora para casa ou mandando embora para a enfermaria o mais rápido possível também. Mas aí a gente precisa também analisar o processo de dor e o processo de sedação, porque nem sempre fica fácil a gente só olhando no paciente. Quando o paciente está acordado é fácil ele falar, estou sentindo dor, uma dor de escala de 0 a 10, mas quando o paciente está entubado, está desacordado, não é porque ele está desacordado, está entubado, está com nível de sedação, que ele não pode sentir dor. Ele pode estar sentindo dor. E também a gente precisa analisar o nível de sedação, o quão profundo está sendo aquela sedação. Será que a gente está pesando a mão demais na sedação para esse paciente? Então são desenvolvidas algumas escalas para que a gente possa analisar esse paciente, já que ele não tem essa capacidade de se comunicar e de falar o que está acontecendo, em que nível de dor ele está sentindo. Então, com relação à escala para a dor e para a analgesia, a gente tem diversas escalas que a gente pode utilizar para analisar esse paciente, mas uma dessas que a gente mais utiliza é a Behavioral Pain Scale, que é a escala de dor comportamental, que é essa escala de dor não verbal, que a gente vai olhar para o paciente, analisar as características físicas do paciente e quantificar num score que vai de 3 a 12 para analisar se ele está sentindo uma dor desde leve a uma dor até considerado mais grave ou mais intensa, tá? Então, nessa escala, o que a gente tem? A gente tem os achados clínicos, né? E analisam 3 aspectos: a expressão facial, os movimentos de membros superiores e a adaptação, como esse paciente está se adaptando ao ventilador. Então, se ele tem uma expressão mais relaxada, por exemplo, uma expressão mais relaxada facial, ele está pontuando 1. Se ele não tem movimentos de membros superiores, ele também pontua 1. E se ele está tolerando bem a ventilação mecânica, ele também está pontuando 1. Então a gente pode considerar que com 3 pontos esse paciente ele já está sem dor, ou seja, está com a terapia que pode-se dizer que já está otimizada. Entretanto, se ele está com a face muito contraída,
fazendo expressões, com expressões fortes nas faces, significa dizer que ele pode estar com um sentimento de dor muito grande. Se os músculos ou se os membros superiores estiverem retraídos ou com bastante resistência, ele também pontua bastante, né? Pontua 4 nessa escala. E se ele está sendo incapaz de controlar a ventilação, está lutando contra o ventilador, está ali brigando com o ventilador, isso também pode ser consequência também da própria dor. E aí, pontuando o máximo, significa dizer que ele está com uma dor máxima, está com uma dor mais intensa segundo essa escala. E além disso, também tem outros critérios, enfim, o paciente pode estar com taquicardia, enfim, mais hipertenso, seguindo outros critérios também para analisar fisicamente a dor desse paciente, tá? Já que ele não pode se comunicar. Já quando o assunto é sedação, a gente utiliza principalmente a escala de Haas, que é a escala de Hitchcock Agitation Sedation Scale. Já quando o assunto é sedação, a gente utiliza principalmente na unidade de terapia intensiva a escala de Haas, que é a escala conhecida como a Hitchcock Agitation Sedation Scale, ou escala de sedação, a escala de agitação sedação de Hitchcock. Ela tem também 10 pontos de pontuação, né, que vai do -5 ao +4. E a gente utiliza principalmente essa escala para analisar o quão sedado ou quão a nossa mão está pesada na sedação para esse paciente. A gente consegue quantificar o nível de sedação através dessa escala, e aí a gente pode ir ajustando a sedação do paciente de acordo com o nosso objetivo. Se a gente quer uma sedação mais leve, a gente vai utilizar tal ponto, por exemplo, da escala, vamos manter esse paciente em tal ponto da escala de Haas. Se a gente precisa de uma sedação mais profunda, por exemplo, para proteger o cérebro desse paciente, ou porque o paciente está bloqueado, a gente tem ou vai induzir esse paciente, vai colocar uma sedação suficiente para que o paciente chegue numa Haas, por exemplo, -5. Bem, e essa meta de sedação, como já mencionado, é definida para cada paciente de acordo com a clínica desse paciente, tá? Então, essa escala de Haas, ela, como já mencionado, ela vai da escala -5 para +4, onde -5 é um estado de coma, sem nenhum movimento, sem nenhum estímulo, ou seja, o paciente ele não tem nenhum estímulo verbal ou físico, né, inclusive um estímulo doloroso, ele não responde a nenhum tipo de estímulo externo, ou ele pode estar numa escala de +4, que é uma escala em que ele está super combativo, que pode causar, inclusive, por exemplo, devido a essa agitação, ela pode comprometer até mesmo a própria equipe ou colocar em risco a própria equipe, o próprio paciente também. Então ele vai desde uma escala em que o paciente está sedado, pode estar mais tranquilo, até um estado em que o paciente está super agitado e bastante combativo, tá? Então, para definir essa meta de sedação, depende muito da clínica desse paciente também, mas um Haas 0 é um paciente que ele está alerta, calmo, está tranquilo, e aí à medida que esse número vai ficando negativo, ó, -1 é um paciente que ele está despertando facilmente, mas está um pouquinho sedado, com uma sedação leve. A -2 é um paciente que desperta o estímulo, mantém contato visual pelo menos por pelo menos 10 segundos. Já no Haas -3, o paciente está com uma sedação mais moderada. Haas -4 é uma sedação mais intensa, em que esse paciente, por exemplo, ele só abre o olho ao estímulo, por exemplo, um estímulo doloroso, um estímulo físico, por exemplo. E o Haas -5 é aquele que eu já mencionei, que o paciente está em estado de coma profundo. E aí, quanto mais positiva essa escala se mantém, ela +1 é um paciente que está mais ansioso, +2 é um paciente que está mais agitado, Haas +3 é um paciente que está muito agitado, está agressivo, enfim, tanto verbalmente quanto fisicamente, e Haas 4 é um paciente que ele já está no estado mais combativo, como mencionado. E para definir essa meta, assim, quando é que a gente vai manter, em qual Haas a gente vai, qual é o nosso objetivo, né? Onde a gente vai manter esse paciente? Bem, geralmente a ideia é manter o paciente num grau de superficialização de sedação, né? Um Haas ali +1, ou até mesmo um Haas -2, um grau de sedação mais leve em que o paciente possa colaborar com a equipe, enfim, com a equipe médica, com a equipe de enfermagem, com a fisioterapia, mas também esteja confortável, tá? Já quando o paciente não consegue ficar confortável com esse nível de sedação mais leve, pode ir para uma sedação mais moderada, para um Haas -3. E a indicação, assim, a sedação mais profunda, ela vai ter algumas indicações específicas,
como, por exemplo, um caso de paciente com hipertensão intracraniana, que a gente precisa usar um grau de sedação mais profunda. Quando o paciente está bloqueado, a gente precisa utilizar um RAS-5 também. Paciente com estado de mal epilético, com hipotermia, posição de prona, ou uma hipoxemia grave, são algumas das indicações para deixar um paciente num estado de sedação mais profundo. Bem, então sobre a escala de RAS é basicamente isso, e aí como um resuminho, tanto para a gente chegar nessas escalas de sedação, quanto também nessa analgesia do paciente, a gente lança a mão de diversos medicamentos que a gente tem no nosso arsenal terapêutico. Então, para controlar a analgesia, a gente utiliza desde analgésicos simples, como dipirona, paracetamol, até, enfim, opioides, como metadona, por exemplo, ou morfina. E já para sedação a gente utiliza de outros medicamentos, como benzodiazepínicos, principalmente midazolam, o próprio Propofol, dexmedetomidine, que é o Precedex, né, como é mais conhecido, fentanil também, que é um analgésico opioide bastante potente também, que também pode levar à depressão respiratória, então vai estar ali, geralmente utilizado em conjunto com midazolam, midifenta, por exemplo, são bastante utilizados. Esse é o arsenal terapêutico que a gente tem. E cada um desses medicamentos que a gente vai lançando mão para utilizar nesse paciente depende muito da clínica e do objetivo de qual RAS a gente quer manter esse paciente. Se a gente está com o objetivo de acordar esse paciente mais rápido, a gente vai utilizar um medicamento X, sei lá, vamos utilizar um Propofol. Se o paciente vai ficar mais tempo sedado, se precisa mais tempo sedado, a gente vai utilizar sedativos com uma meia-vida maior, enfim, que tem um poder de sedação maior também. Então, o sedativo que a gente vai utilizar para o paciente na terapia intensiva depende principalmente da clínica desse paciente, né? E do critério que o médico está utilizando, o protocolo que o médico está utilizando para a clínica daquele paciente. Bem, pessoal, então na próxima aula a gente vai continuar sobre a série de sedativos, sedação e analgesia, e aí vamos comentar um pouquinho, falar sobre a ficha técnica do Propofol, que é um desses analgésicos, esses sedativos mais utilizados na terapia intensiva e também na anestesia. Deixa eu comentar um pouquinho sobre a sua ficha técnica. E nas próximas aulas a gente vai lançando ao longo do tempo os outros medicamentos também que a gente utiliza para sedação e analgesia. Bom, enfim, se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal para continuar apoiando os nossos conteúdos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.